cá estamos nós de novo em mais uma semana pra analisar o episódio de The Last of Us. E cara, esse episódio ele foi bem diferente, tá ligado? Tanto do jogo, quanto do resto dos episódios da série até agora, né? Então antes da gente começar, né, cara, deixa o likezinho aí, por favor. Mais importante, se inscreve no canal. Toda semana eu tô vindo aqui pra analisar os episódios. E cara, os vídeos estão ficando muito bons, os episódios estão sempre muito bons. Então, mano, se inscreve que eu tenho certeza que tu vai gostar. Quando tu acabar esse vídeo aqui, se tu não viu ainda, vai ver a análise do episódio 2 e do episódio 1. E, mano, vambora que o canal tá começando agora, mas a gente vai crescer. O episódio já começa dando pra ver que eles andaram pra caramba, tá ligado? Já começa dizendo ali que eles andaram 10 milhas ali pro oeste dos Estados Unidos. Que, por sinal, eu não faço ideia do quanto seja 10 milhas em quilômetros. Porque estadunidense é tudo burro e ele gosta de usar um sistema métrico diferente. Mas eu imagino que seja bastante. E a gente já começa vendo também que a relação da Ellie com o Joel ainda anda meio conturbada, né, meu? Assim, nunca foi boa, né? Mas a própria Ellie, ela mesmo sente que o Joel tá culpando ela pela morte da Tese, por todas as coisas que vem acontecendo, né? Mas ela fala que, cara, a culpa não é dela e, mano, no final ela até que tá bem certa. Mesmo que a gente fique triste quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida e a gente queira se isentar da culpa, no final quem colocou a gente naquela situação fomos nós mesmos, sabe? A Ellie nunca pediu pra ter sido levada por eles dois e muito menos pediu pra Tess ter morrido. E, assim, no fundo até o próprio Joel sabe disso. Só que, tá ligado, mesmo assim é difícil ter que aceitar essa verdade de vez em quando. Depois a gente vê, né, eles conversando um pouquinho e, cara, já falei, pra mim essas são as partes mais legais da série inteira. Se eu pudesse ouvir um compilado só do Joel e da Ellie se irritando o tempo inteiro. A Ellie é muito chata, meu Deus do céu. Mas enfim, a gente vê eles dois conversando um pouquinho, né, aí ela fala como é que o Joel conseguiu a cicatriz que ele tem na cabeça. E aí ele fala, não, foi que tentaram me dar um tiro, mas erraram. Aí ela, e aí você depois atirou neles? Atirei. E você errou? Errei. Então, eu achei muito engraçado. Inclusive, eu acho que, cara, refletiu muito bem a minha jogatina em The Last of Us, porque eu erro todos os tiros, é bizarro, eu não sei atirar. Mas acho que é só um pouquinho diferente, porque no jogo, quando eu jogava, era diferente, assim, eu errava todos os tiros, mas os inimigos acertavam todos, né, meu? Aí fica complicado. Enfim, depois eles continuam andando, né, eles até entram naquela lojinha que o Joel tinha escondido alguns suprimentos e tal, enfim. Aí eles continuam andando e aí ela vê um avião, né? E aí ela se questiona, cara, como é que deve ser legal andar naquilo? E, mano, é bizarro. Porque hoje em dia a gente tá tão acostumado com isso que parece que é ok. Mas se você parar pra pensar em qualquer realidade antes ou assim, antes do avião nascer, ou no mundo pós-apocalíptico, é bizarro você pensar como criaram um bagulho de metal que voa. É doideira, assim, eu acho engraçado a gente colocar esses contrapontos que coisas que hoje em dia são muito normais pra nossa vida, no mundo pós-apocalíptico é bizarro, assim, é coisa que você nunca nem imagina que você vai ver. Um pouquinho mais pra frente no episódio, eles abordam esse tema mais profundamente, aí eu falo mais disso. Eles continuam conversando e andando um pouquinho lá, e o Joel, ele até se abre um pouco mais com a Ellie sobre como começou a pandemia, né, que foi na sexta-feira, dia 26 de novembro de 2003, né, o aniversário dele, foi simplesmente o dia onde o cara perdeu tudo que ele tinha, né, o mundo começou a acabar, e tudo que o cara tinha de importante na vida ele perdeu. E é meio triste que esse dia ficou realmente marcado bastante na vida dele, né? Então eles acabam vendo, né, os corpos da rapaziadinha morta lá. E a gente acaba entrando no flashback do Bill, né, que é a maior parte do episódio, assim, né? E foi bem diferente do que eu imaginava. A gente já vê, né, como é que o cara conseguiu viver sozinho numa cidade, com comida, energia, tudo. Era quase o sonho dele, né, porque ele mesmo diz que ele já odiava as pessoas, então ele tava tranquilão, vivendo ali a boa, enquanto tava todo mundo se matando, bomba explodindo lá de fora. Ele tava ali dirigindo o carrinho dele, comendo comidinha e vambora. A gente vê também que ele é meio paranoico, né, ele armou a cidade inteira com armadilha. E aí depois a gente vai pra a gente avança um pouquinho, 4 anos, né, e a gente acaba vendo como é que ele conheceu um cara chamado Frank, que caiu numa das armadilhas dele, né, eles acabam se ajudando e tudo mais, eles têm ali um jantar, uma musiquinha romântica e depois já partem pro vapo. Então passa mais 3 anos e a gente vê como é que eles estão agora, né, o Frank tá discutindo com o Bill, porque o Frank tá tentando viver uma vida normal, né, na medida do possível, e mais uma vez a gente volta nesse tema dos detalhes, né. O Frank, ele tá fazendo de tudo pra levar esses tempos ruins com uma delicadeza. E mostrar que é nisso onde a verdadeira essência da humanidade tá ligado? Cortando a grama, consertando loja. São pequenas coisinhas que parecem que nem mudam nada, sabe? Não interferem. Mas que no fundo são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que nos mantêm sãos, sabe? Nos mantêm humanos. Que fazem a nossa humanidade aflorar. É o que diferencia a gente de animais irracionais que só vivem a vida sobrevivendo e por instinto. Sabe? São esses pequenos detalhezinhos que mantém a nossa humanidade dentro da gente. Tomar um banho quente, fazer uma refeição decente, né? Mais pra frente, quando eles comem um morango, eles conseguem plantar um moranguinho. Tudo isso é coisa que parece bobeira,
susto, caiu um negócio aqui. Tudo isso é coisa que parece bobeira, mas é isso que mantém a nossa essência humana, sabe? É você saber ver a grandeza nos pequenos detalhes. Principalmente no mundo pós-apocalíptico como o de The Last of Us, né, onde não tem mais nada. Aí a gente já vê também, né, que o Frank ele conheceu a Tess pelo rádio, e eles acabam se convidando ali pra um almoço, e é engraçado porque tu vê que o Joel e o Bill eles são tão paranoicos um quanto o outro. Quando o Frank e a Tess entram na casa e os dois ficam se olhando um com a arma na mesa, eles, eu te entendo, mas para de apontar essa arma pra mim, enfim. Tu vê que eles nunca iam se dar bem, mas eles são os que mais iriam se entender ali. Enfim, aos poucos o tempo vai passando, as coisas vão passando, a gente vê que eles foram atacados ali por saqueadores, mas acabou que não deu em nada, né? O Bill levou um tiro, mas ficou suave. E a gente chega em 2023, e aí a gente vê que o Frank ele tá com câncer, né, mano? Que merda. Enfim, depois de ficar assim por muito tempo, ele decide que é melhor ele tentar parar de sobreviver e só viver bem um último dia fazendo tudo que ele queria, sabe? Eles se arrumam bem, né? Ficam todos elegantes, né? Umas roupinhas bonitas, vão se casar, vão ter uma última refeição boa. E aí o Frank, né? Chegou a hora que ele ia se matar. Só que o Bill não acha que vai conseguir, quer dizer, ele acha que não tem o porquê dele viver nesse mundo agora sem o Frank. Ele acha que a parte dele na Terra era ter ajudado ali o Frank e acha que não tem mais sentido continuar. E aí os dois acabam se matando juntos como verdadeiros Romeu e Julieta. Foi triste essa cena. A gente volta pro Joey e pra Ellie, eles chegaram na cidade, e a gente vê, né, que eles estão procurando ali o Bill e o Frank, mas acaba que a Ellie acha a carta antes, né, que o Bill deixou pra eles, e aqui pra mim entra, mais uma vez, outra mensagem que o episódio quer passar. O Bill diz pro Joel na carta que o mundo sempre foi sem sentido pra ele, sabe? O mundo sempre pareceu meio sem sentido, meio vazio. Mesmo antes da pandemia, isso é uma coisa que ele fala que ele nunca nem gostou do mundo. Ele não via um motivo pra estar ali, sabe? Ele só tava. E aí ele fala que tudo isso mudou quando ele conheceu o Frank, que ele descobriu o verdadeiro propósito dele, né? Eu acho interessante entrar nessa parte porque até hoje em dia falar sobre propósito é uma coisa muito difícil. Muita gente acha que não tem um propósito específico, ainda não descobriu por que ele tá aqui. Eu imagino que assim, descobrir isso num mundo pós-apocalíptico, devastado por um fungo, deve ser ainda mais difícil, sabe? Mas mesmo assim, no fundo, independente da situação, independente de você estar no mundo pós-apocalíptico, zumbis e bombas e saqueadores, todo mundo tem um propósito. Ele diz, né, que o propósito dele era cuidar do Frank, e ele volta a falar que o propósito do Joel provavelmente é o mesmo que o dele, que os dois eles são os únicos que se entendem ali, e que o propósito dele seria cuidar da Tess, que não deu muito certo porque ela morreu. E aí é interessante a gente ver como é que o Joel ele vai lidando com o luto, né, nesse mundo tão bizarro. Ele perdeu a filha, ele perdeu a casa, ele perdeu a família toda, ele perdeu o irmão, ele perdeu o mundo que ele conhecia, agora ele perdeu a Tess, perdeu o Bill e o Frank, né, os únicos amigos que ele tinha. O Joe, ele perde tudo. E ainda assim, a maneira que ele escolhe lidar com toda essa perda, com todo esse luto, é só ignorar. Assim, não falar sobre, né? Eu acho que na cabeça dele, ele deve achar que ignorando uma hora os problemas iam embora. Mas não é assim que funciona, não é só você ignorar um problema que ele vai embora, você tem que enfrentar, você tem que superar. E o Joe ainda, ele parece que ele não quer passar por essa parte, sabe? Ele já sofreu muito, principalmente depois da morte da filha, e agora ele prefere só ignorar e tentar fingir que nada aconteceu, seguir a vida, né? Tanto é que ele fala pra Ellie, a gente nem fala da Tess, finge que nada disso aconteceu, mantenha suas coisas aí, eu mantenho minhas coisas aqui. E é muito triste ver como é que pra ele assim tudo tá acabado, sabe? Mesmo que o Bill tenha falado, ele não parece ainda conseguir enxergar um propósito pra ele. Então eles pegam tudo que eles precisavam, né? E acabam saindo da cidade, né? Obviamente sem antes de tomar um bom banhozinho, delícia, com água quente, né? Uma parada que a Ellie nunca nem tinha experimentado na vida, pelo visto. E realmente, cara, se até hoje em dia tomar um banho quente é bom, imagina num mundo onde não existe banho quente. Deve realmente ser bem bom. E no carro, mais uma vez, a gente vê a Ellie completamente maravilhada por coisas simples, né? Ela vê o retrovisor do carro, o cinto de segurança, eu esqueci o nome, mas o espelhinho que abaixa, enfim. E é aquilo que eu tô falando, sabe? São pequenas coisas que a gente, hoje em dia, nem dá valor, mas que se a gente perdesse ou se a gente nunca tivesse, a gente com certeza ia ficar maravilhado quando a gente encontrasse de novo. Então eles seguem, né, em busca do Tommy, o irmão do Joel, que ele já queria ver antes, e ainda aproveitou que ele já foi um vagalume. Então talvez ele saiba onde levar a Ellie e tal. Enfim, qualquer coisa o Joel dropa a Ellie lá, larga ela lá, deixa o Joel se virar com ela, mas pelo menos ele ia ver o irmão que ele tava querendo. E esse foi o episódio de The Last of Us dessa semana. E cara, como eu falei, ele foi bem diferente dos outros até agora, e principalmente diferente do jogo, né? Ele foi bem lentinho, ele quase não teve o terror, né, dos infectados e tal. Ele foi lento, mas foi muito triste, sabe? Poxa, ver uns caras se matando
É pesado, mano. Os caras botaram a mão ali na ferida. É triste, é triste. E o engraçado é que quem jogou o jogo assim como eu deve ter ficado meio intrigado, né? Porque no jogo o Bill tá vivo, né? O Joe e a Ellie encontram o Bill. E quem morreu foi o Frank. Ele morreu porque ele fugiu do Bill, ele tentou fugir do Bill, porque o Bill era insuportável, tá ligado? O Frank ele nem aparece no jogo, ele só mostra o corpo dele, porque ele tentando fugir do Bill, acabou sendo mordido por um zumbi, e aí preferiu se matar do que virar um zumbi. Mas ele mesmo fala que ele odiava o Bill, então eu achei muito engraçado ver como eles mudaram isso, né? Tem muita coisa que eles estão mudando pra funcionar melhor em série. Não sei se é pegar muito bem eles colocarem, né, assim, o cara se matando depois de ter tentado fugir do cara que era um babaca, né? Mas eles mudaram tudo pra deixar mais poético, mais ali fofinho. Eles estão fazendo muito isso, né? A própria morte da Tess também. No jogo ela morre bem, mas a morte dela é menos heróica, né? Ela leva um tiro de um policial e é isso. Ela mata uns 3 policiais pra ganhar tempo. No jogo ela se explode, mata vários zumbis e salva eles. Então eles estão sempre dando essas modificadas pra deixar a série mais poética, mais bonita, mais grandiosa. E não é beleza. Eu acho que é uma decisão que realmente pra série funciona melhor em série do que se eles fossem seguir a risco o jogo todo, né? Enfim, família, por hoje é isso. Semana que vem tem mais. A gente se vê, se inscreve, por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho. Pedindo de coração. Tamo junto, viu? Valeu, até mais.